Olá, prezados cursistas, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou gravando esse vídeo porque eu gostaria de fazer alguns comentários específicos em relação às atividades de seminário que vocês gravaram, uma simulação de uma aula, né, de uma aula teórica, prática, e foram muitos trabalhos, então como cada um postou independentemente num arquivo de postagem de link, ficou difícil para eu fazer o comentário de todo mundo. Então, eu vou gravar esse vídeo porque eu quero, primeiramente, parabenizar todos vocês pelo trabalho, pela criatividade. Eu tinha justamente sugerido isso, que vocês fossem criativos em relação à forma que vocês fariam esse trabalho, porque, como nós já comentamos, essa é uma situação que muitos professores, né, muitos de nós estamos enfrentando nesse momento de pandemia, que nós não podemos nos encontrar presencialmente com as pessoas, mas ainda assim temos que fazer um ensino emergencial. Então, como fazer isso? Isso é um grande desafio, né? Esse ano aí muitos professores, praticamente todos, tiveram que se debruçar sobre essa nova forma de trabalhar conteúdos, né? Então, da mesma forma, vocês, aqui no nosso curso que é à distância, também tiveram que ser criativos para poder fazer essa atividade de seminário, né? Então, parabenizo a todos vocês pela criatividade, pelos trabalhos apresentados. Eu gostei muito de todos. Tem alguns comentários específicos que, na verdade, são sugestões de melhoria dos trabalhos, né? Bom, eu assisti num total de 13 vídeos. Se estiver faltando algum, depois vocês me cobrem. Eu vou abrir aqui um fórum e a gente pode ficar discutindo, né? Seria muito bom que todo mundo pudesse assistir o vídeo de todo mundo, mas não sei se isso foi possível, se vocês fizeram isso, mas eu vou abrir em formato de fórum, vou postar esse vídeo e a gente pode ir comentando depois sobre cada uma das atividades. Primeiro, eu gostaria de falar do trabalho da equipe do Marcelo, Jéssica, Aline, Aparecida, Marina e outros, de Francisco Sá, que falaram sobre saúde, tecnologia e sociedade. Vocês deixaram claro que era uma aula expositiva para o 7º ano, e eu acho que o conteúdo está ok. E eu acho que vocês, para trabalhar essa temática, é fundamental fazer de uma forma mais dinâmica, né? Incluir mais grupos de discussão para poder facilitar o senso crítico, a criação do senso crítico nos alunos. Então, quando a gente abre espaço para os alunos exporem suas ideias, né? Como esse tema é muito amplo, deixa mais dinâmico e favorece o livre pensamento dos alunos. Então, vai ser melhor para os alunos irem entendendo essa correlação que existe entre tudo, não apenas o conteúdo ali fechado e isolado, né? E também seria bom se vocês também abordassem na aula de vocês quais são as consequências negativas da tecnologia, porque a gente fala muito das coisas positivas, mas também temos que lembrar que alguns recursos tecnológicos que são produzidos geram impacto no ambiente, na vida, na biodiversidade, né? Então, como professores de biologia, nós também não podemos deixar de abordar esse aspecto quando a gente fala desse tema. E correlacionar a tecnologia e a ciência. Porque nós, professores de biologia, temos este papel de ensinar os nossos alunos a pensarem cientificamente. Fazer com que eles entendam que a tecnologia ela é um produto do conhecimento científico, que é produzido pela ciência, né? Então, nós temos que ter essa relação direta e temos que entender também que não apenas a ciência interfere na tecnologia, mas a própria tecnologia também, por outro lado, em contrapartida, também afeta a produção e o desenvolvimento do conteúdo e dos saberes científicos. Tá? São dicas e sugestões. Outra equipe, a equipe de Francisco Sá, que falou sobre doenças transmitidas pela contaminação da água, né, doenças transmitidas pela água contaminada, da Amanda, Antônio Rodrigues, a Arlete, Paulo, Thomas e outros. Eu não vi tão explícito qual era o ano que vocês tinham falado, acho que o conteúdo está ok, a metodologia que vocês utilizaram também ok, e acho que tá certo, eu acho que é uma metodologia adequada para a gente trabalhar esse tipo
conhecimento, mas, novamente, também chamar os alunos para participarem e para colaborarem na construção dessa aula, porque muitos deles podem ter conhecimento prévio em relação às doenças que são causadas, talvez algum deles já tenham sido contaminados por alguma doença. Uma sugestão: antes de começar uma aula que vai abordar esse tema, né? Fazer um levantamento entre os alunos da própria sala de aula, quem já teve tal doença, e fazer um questionário, elaborando assim bem as perguntas e fazendo um levantamento dessas doenças que talvez estejam presentes muito mais próximo do que a gente imagina. Talvez não algum aluno já tenha sido contaminado, mas também algum familiar próximo. Então, isso sensibiliza as pessoas, isso faz com que elas lembrem de algo que elas já têm alguma experiência. Isso é um tipo de conhecimento também, isso também deve ser resgatado quando a gente vai trabalhar esses assuntos em sala de aula, certo? Mas também, parabéns pelo trabalho, gostei bastante. Outra equipe falou sobre sexualidade Francisco Sá, da Ana Luísa, da Gleibiane e da Maria Clara. Eu também não entendi muito bem para que ano era destinado, talvez lá no plano de aula tivesse explícito e eu não percebi de forma evidente durante a apresentação do seminário. Então, para essa equipe, eu chamo a atenção em um aspecto. Nós devemos adaptar nossa linguagem dependendo do ano que a gente vai trabalhar. Então, para trabalhar sexualidade, se você está trabalhando no nono ano, é de uma forma. Se você está trabalhando no terceiro ano do ensino médio, é outra forma. Porque as pessoas, né, com que você vai estar trabalhando, os alunos, eles têm vivências diferentes com a sexualidade, dependendo da idade. Então, a sua linguagem, ela deve estar adequada para você tratar daquele assunto com os alunos, né? Eu senti um pouco de falta de vocês explicarem qual que é a diferença entre os diferentes tipos de métodos contraceptivos. Não só falar que tem esse, aquele e tal, mas o que que cada um promove? Qual que os benefícios e os malefícios de cada um deles, se é que existe? Então, deixar isso mais claro, detalhar mais para os alunos ficarem mais conscientes e ficarem mais atentos para eles saberem escolher qual método contraceptivo eles vão utilizar, né? Mas parabéns também pela equipe. Outra equipe é da Ângela, Beatriz, Sinara, Ednélia, Flávia, Girleide, Patrícia e Rita. Eu não percebi qual era o polo, mas vocês vão estar vendo esse vídeo, vocês vão descobrir quem é. Vocês falaram sobre, foi para o sexto ano, tema Terra e Universo, foi uma proposta de uma aula prática. Eu achei que o conteúdo estava ok, a metodologia de abordagem, a forma que vocês fizeram para abordar também. Agora, eu chamo a atenção a um aspecto muito importante, que é qual que é a prática que a gente está fazendo para poder trabalhar esses conteúdos com os alunos. Lembrem-se, gente, quando a gente vai fazer uma aula prática para os alunos, a gente tem que sempre estar focando que aquela aula prática vai ser uma forma, um meio do aluno aprender a pensar cientificamente. Então, uma aula prática não é apenas para o aluno fazer alguma coisa, porque fazer por fazer não traz um pensamento crítico. Agora, se ele faz voltado para desenvolver um raciocínio, um pensamento científico, ok. Se ele faz e apenas executa, ele não vai correlacionar aquela prática com aquele conteúdo que você deseja trabalhar em sala de aula. Então, nós temos que estar bastante atentos em relação à seleção das atividades práticas, para a gente não fazer aulas práticas simplesmente, meramente atividades manuais, não apenas manuais nós queremos que sejam nossas aulas práticas, nós queremos que nossas aulas práticas sejam uma ferramenta que nos ajude os nossos alunos a pensarem cientificamente. Então, às vezes, o que você propõe, o que a gente está propondo para eles fazerem na aula prática, para a gente tem um sentido, mas qual vai ser o sentido daquela prática para os alunos? Será que ao fazer aquela prática ele vai estar aprendendo aquilo que eu quero que ele aprenda? É uma questão. Então, parabéns para o grupo, gostei da criatividade também. E este comentário não é especificamente para este grupo, mas para todos nós que estamos aqui nos formando como professores de biologia, ok? Próximo vídeo foi do Fernando, da Semília, Cristiane, Joaquim, Cícera, Vanessa, Nayara, Glauciene, Carlos, Flávio e Yara, de Francisco Sá, que falaram sobre teorias evolucionistas. Eu achei que o conteúdo estava ok, a apresentação e a abordagem também foi ok.
Esse aspecto, gente, teorias evolucionistas, ele é muito polêmico, principalmente hoje, onde nós temos um contraponto na nossa sociedade direto em relação a dogmas religiosos e a construção do pensamento científico. Nós, como professores de biologia, nós temos que ensinar os nossos alunos a pensarem cientificamente. Porém, nossos alunos, eles têm religiões, eles estão voltados para aprender sobre a vida a partir de outro aspecto, e eles levam isso para a sala de aula. Então, às vezes é comum a gente escutar dos nossos alunos em sala de aula algo do tipo assim: mas professora, você está me explicando isso aí, você está falando na sala de aula sobre como que a vida evoluiu, mas eu acredito que, na verdade, Deus criou a vida tal qual nós a conhecemos. Nós somos criaturas de Deus e não é assim que eu vejo, eu não acredito nessa teoria da evolução da vida. O que o professor de biologia tem que fazer? Os alunos, eles, como eu falei anteriormente, eles trazem seus conceitos para a sala de aula. Esses conceitos, eles jamais devem ser anulados, porque nós devemos respeitar a liberdade de pensamento, de crença de todas as pessoas, certo? Mas acaba sendo um impasse para o professor que deseja ensinar o aluno aquilo, aquele conhecimento, sendo que ele não está aberto para entender aquilo. O que nós temos que fazer? O que nós temos que deixar bastante claro que nós estamos tratando de territórios diferentes. Quando você vai trabalhar com ciência, quando você vai trabalhar com teorias, né? Você vai trabalhar com fatos. Quando a gente trabalha com religião, com teorias explicativas, não são teorias, né? Com ideias explicativas para a vida ou para qualquer outro aspecto, a gente está trabalhando com a fé. Então, nós temos o campo da razão, temos o campo da fé, né? Para a gente interferir em algo, não necessariamente a gente precisa entender como aquilo funciona ou precisamos de fatos para que aquilo se comprove dentro da gente. A fé independe disso. Agora, os fatos, eles precisam... as teorias científicas, elas trabalham com fatos. Esses fatos precisam ser comprovados, eles precisam, a partir de dados que são pesquisados, que são produzidos a partir de um método científico. Então, não é uma briga que não tem fim, porque ela simplesmente está em campos diferentes. Mas o seu aluno precisa entender o que são as teorias evolucionistas, porque isso faz parte de todo o trabalho do professor de biologia. Então, o que nós temos que fazer é deixar claro para os nossos alunos que nós temos dois campos diferentes, o campo da razão, o campo da fé, e que não necessariamente eles se anulam, eles podem caminhar perfeitamente um juntamente com o outro, mas que é fundamental que os alunos compreendam como que as teorias evolucionistas surgiram, quais foram os pensamentos que esses teóricos tiveram para poder produzir essas teorias, quais foram os fatos que eles observaram, que os levaram a pensar de uma forma diferente em relação à forma vigente de como a vida teria surgido na Terra, ok? Então, esse não é só para esse grupo, é para todos os grupos, mesmo porque todos de nós iremos algum dia enfrentar um desafio parecido com esse em sala de aula, certo? Mas parabéns também pela criatividade e pelo trabalho. Outra equipe é da Cleiciane, da Bárbara, Girlane, da Graziele, da Cleiviane, Maria Aparecida e de Padre Paraense, né? Vocês trabalharam com o tema da água potável. O conteúdo ok, vocês usaram o Google Meet, parece, para fazer uma gravação, como se fosse simulando um encontro virtual dos alunos, né? Eu adorei a abordagem que vocês fizeram, porque vocês trouxeram, a partir dos próprios colegas da sala de aula, né, simulando que se fossem os alunos, vocês deixaram ali um ambiente aberto para discussão. E foi muito enriquecedor, porque cada um trouxe ali uma vivência prática que tinha em relação à água potável. Inclusive, vocês trouxeram problemas reais que qualquer aluno de vocês futuramente pode levantar a mão na sala de aula e falar, né? E como vocês também que vivem nessa cidade enfrentam, que são os problemas da água potável e das doenças que podem trazer. Isso é muito legal. Então, nós nunca podemos nos esquecer de fazer essa conexão entre a escola, o conteúdo escolar, tudo aquilo que a gente ensina e trabalha, com a vida das pessoas, com o cotidiano, né? A escola serve para isso, essa é uma das finalidades, né? Aplicar o nosso conhecimento, esse conhecimento científico,
para o nosso cotidiano. Então, vocês fizeram isso muito bem, eu achei muito legal, parabenizo vocês. Uma sugestão para essas aulas virtuais é a gente utilizar o recurso de apresentação, que você pode mostrar, por exemplo, alguma figura que vai ajudar você a demonstrar ali como que funciona uma estação de tratamento de água, de esgoto, certo? Você visualiza melhor. Pode-se usar vídeos que mostram aquilo que deixa a aula mais dinâmica, sabe? Tem vários vídeos, vários recursos, e vocês podem usar isso, e isso deixa a aula mais enriquecida, mais dinâmica, deixa mais vivo, fica mais interessante e chama mais a atenção dos alunos. Isso é muito bom, tá bom? Mas parabéns também pela aula. A outra equipe é da Bianca, Carlos, Noélia e Luciana. Eu não descobri qual era o polo de vocês. Vocês fizeram um trabalho falando sobre o coração. Vocês levaram um coração para a sala de aula, né? Uma sala de aula simulada. Levaram um monte de amiguinhos, não sei se era o filho de vocês, estava todo mundo lá presente. E assim, esse tipo de aula é o tipo de aula inesquecível. Porque, nossa, o corpo humano, até quando a gente é adulto, é um tema que desperta muito interesse, né? Como que a gente funciona, né? E esse interesse, ele nunca deve ser amortizado numa sala de aula, ele deve ser estimulado, né? Esse interesse em conhecer como que nós mesmos funcionamos. A partir daí, a gente desenvolve o interesse para outros organismos vivos, para outros animais, para as plantas, micro-organismos. Enfim, então quando vocês levaram o coração para a sala de aula, pode ter certeza que essa aula vai ser uma das aulas que você vai passar 20 anos e vai lembrar assim, nossa, não tinha uma professora, a professora de biologia levou um coração de boi para a sala de aula. Eu vi como que funcionava. E você mostrou a questão das doenças, a questão da gordura e tal. Alguns aspectos do conteúdo eu não entendi muito bem, acho que poderia fazer uma breve revisão para deixar mais claro ali e também fazer a correlação entre o ser humano e aquele animal que você utilizou, o coração, porque um aluno pode perguntar, mas professora, o coração da gente é parecido com esse coração aí, né? E aí é um aspecto bacana para você chamar atenção para a questão da evolução, né? Das similaridades que vários animais, né, apresentam, né? Nós somos mamíferos, olha só, assim como esse boi, nós também, uma vaca, não sei como é que era. Mas, enfim, isso já chama atenção para o aluno para outra questão, outro conteúdo que talvez você nem vai trabalhar especificamente nessa sala, mas você vai trabalhar em outra aula e ele, olha só, realmente, olha só, nós temos muitas coisas em comum. É uma forma interessantíssima de você introduzir a temática da evolução, a anatomia comparada, né? Praticamente uma aula de anatomia comparada. Muito legal, parabéns também. Verificar com detalhes, às vezes alguns detalhes, alguns nomenclatura do órgão, ok? Mas parabéns, também gostei bastante. A equipe da Cláudia, Fabrícia, Kátia, Maria Fernanda, Thaís, Vanessa Cristina, Vanderlei do Polo Francisco Sá. Não consegui ver qual era o ano que vocês destinaram, né? Essa temática. Vocês falaram sobre misturas. E de antemão já parabenizo pela criatividade, porque vocês fizeram uma gravação de um teatro, pegaram alguns bonequinhos lá e simularam uma sala de aula. O conteúdo estava ok, fizeram uma apresentação ok também. A metodologia a gente pode melhorar um pouco, considerando o aspecto de que o aluno não é totalmente passivo, né? Naquele caso ali não teria como mudar muito, porque vocês estavam usando bonequinhos, né? Mas numa aula real, né, de verdade, seja síncrona ou assíncrona, gravada ou não, seja presencial ou não, vocês podem e devem chamar a atenção dos alunos para eles próprios trazerem exemplos do cotidiano, certo? Exemplos do dia a dia. Hoje de manhã você tomou café com leite, por exemplo, é uma mistura. Você tomou leite com Toddy, alguma coisa assim, alguma coisa que faz parte do dia a dia dos alunos, porque isso vai facilitar o entendimento e a aplicação daquilo. Ele vai fazer correlação daquele conhecimento com o cotidiano dele, que essa é a verdade. Quando você fala de mistura, você está falando de uma questão química, mas está presente no nosso corpo, está presente nos rios, está presente em todas as formas vivas, né? Então, uma dica que fica para vocês é convidar os alunos para colaborarem com exemplos, talvez eles trazendo coisas de casa,
para vocês fazerem uma aula prática, coisa simples, sei lá, objetos, pedras, pigmentos que não sejam tóxicos, para você, diferentes meios de diferentes solventes, né, água, talvez óleo, alguma coisa assim, verificar o que dissolve em que, quando que é homogêneo e quando é heterogêneo, porque fica mais dinâmico e faz mais sentido para os alunos. Mas também parabéns pela equipe, pelo trabalho. O outra equipe é Clécia, Enzio, Maria Cláudia, Wanderson, de Padre Paraíso, e o tema foi dispersão e decomposição da luz. Também não entendi qual que era o ano, não ficou muito claro para mim qual era o ano, mas eu gostei bastante, né? Eu achei que tinha muito conteúdo para os alunos. Achei o tempo, assim, muito conteúdo e também chamou atenção para alguns lugares que vocês fizeram a pesquisa para se basear a temática que vocês utilizaram para gravar esse vídeo. Quais são as cores primárias? Pergunto isso a vocês. Depois vocês revejam lá. Algumas questões conceituais devem ser reconsideradas, ok? Mas gostei bastante da apresentação, gostei muito da pessoa que apresentou, não lembro direito se foi o Enzo ou se foi o Wanderson, mas tinha uma dinâmica, tinha uma tranquilidade para falar, um aspecto muito bom para um futuro professor de biologia, e parabenizo vocês. Quando a gente vai elaborar uma aula, às vezes a gente tem dificuldades, então é natural que a gente busque um recurso, a gente não tira o conteúdo da cabeça, assim, do nada, né? A gente precisa de referências. Então, eu destaco para vocês a importância da gente procurar em boas referências. Então, às vezes a gente acha algumas aulas na web, mas a gente precisa verificar se aquela aula está com o conteúdo certinho, se aquela aula tem a ver com o objetivo que você tem em relação aos seus alunos. Às vezes, a pessoa que fez uma aula, montou, ela tinha um objetivo completamente diferente do seu, mesmo sendo o mesmo tema a ser tratado. Então, a aula ela tem que estar alinhada com seus objetivos. O que você quer que seus alunos aprendam? Isso vai direcionar todo o seu trabalho que você vai fazer antes de chegar na sala de aula, ok? Não é só para essa equipe, para todas elas que eu deixo essa dica. Outro grupo, deixa eu ver se falta muito, tá acabando. Outro grupo é da Cleidiane, Edernilton, Jones, Luciene, Murilo, Rubens, Wanderson e William, do Polo de Almenara. Foi destinado ao terceiro ano do ensino médio. O tema foi uso do conhecimento científico e das tecnologias nucleares e os seus impactos. Achei que o conteúdo estava ok, metodologia e apresentação também ok. Esse tema é bem polêmico também, acaba trazendo questões políticas, então eu sugiro que esse tema ele seja trabalhado de uma forma interdisciplinar. Convide o professor de história para trabalhar esse tema junto com você. Dá demais para fazer isso, gente, ainda mais no ensino médio, o novo ensino médio agora, com a BNCC nova, né, que tem essa pegada de ser uma abordagem interdisciplinar. Esse conteúdo dá demais para ser trabalhado de forma interdisciplinar. Só de cara eu posso falar que você pode fazer um trabalho em conjunto com o professor de história, mas outros professores também, química, por exemplo, pode participar e vocês integrar esse tema, né, com outras abordagens, né, com a expertise de outros professores de outras matérias, que vai deixar esse conteúdo mais rico, vai deixar ele mais atraente para os alunos e vai fazer muito mais sentido e com certeza os alunos vão aprender muito mais, ok? Outra equipe é do Ednardo, Eliade, Eliane, Ilane, Jucinélia, Jonatas e Rosângela de Almenara. Vocês falaram das DSTs, não sei qual que era o ano especificamente. Para a metodologia, eu também sugiro a pesquisa em sites mais confiáveis, porque às vezes a gente traz alguns dados que não são totalmente confiáveis, pelo mesmo motivo que eu comentei anteriormente no trabalho da Clécia, do Enzo, da Maria Cláudia. Às vezes a gente faz uma pesquisa, a gente confia, mas nem sempre tudo que está na web tem uma qualidade ali tão boa assim. Então, eu sugiro que vocês pesquisem, por exemplo, no portal educaps.com. Lá tem muitas apostilas, muitas abordagens, às vezes até algumas videoaulas também gravadas, que vocês podem procurar por materiais didáticos que vocês possam utilizar, ou até mesmo dar alguma ideia para vocês
elaborarem como esse tema vai ser trabalhado na sala de aula. Lembrando que antes nós temos que definir quais são os objetivos para depois a gente bolar nossa estratégia de aula, né? A gente usa atualmente IST, né, infecções sexualmente transmissíveis, não o tema DST. Ele é usado ainda, mas a gente tem essa abordagem de infecções, não apenas de doenças, né? Em relação ao conteúdo, o método hormonais não previnem ISTs, eles previnem gravidez. Isso é muito importante, o detalhe que vocês falaram na aula de vocês, né? Os métodos hormonais, as pílulas, elas não previnem contra doenças, apenas contra gravidez. Então, isso tem que deixar muito claro, os alunos precisam saber disso. De forma muito clara. Mas na apresentação, ok, gostei também, parabéns para vocês. E essa dica que eu deixo para vocês novamente, para todos os grupos. Outra equipe é Iglesias, Jéssica, José Roberto, Catiane, Lidiane, Stanislau e o William de Padre Paraíso. Se vocês fizeram uma aula para o terceiro ano sobre o efeito estufa, achei que o conteúdo da apresentação está ok. A metodologia, vocês podem propor a elaboração de um experimento caseiro. Esse tema de efeito estufa também é muito interessante, né? Muito presente no nosso dia de hoje. E eu acho que uma das formas mais eficientes de a gente trabalhar isso é colocando os alunos para colocarem com a mão na massa, sentindo mesmo na pele os efeitos do efeito estufa, né? Então, eles podem fazer experimentos caseiros, propor a realização de pequenas estufas, e isso vai, com certeza, ajudar os alunos a compreenderem melhor esse fenômeno tão importante para a nossa Terra, mas que está sendo alterado agora pelas questões do aquecimento global. Então, tem que trazer essa discussão também. Tem que chamar também a atenção para as mudanças climáticas globais que estão acontecendo agora, como que isso pode alterar e está alterando a temperatura média da Terra, e chama a atenção que isso também pode alterar não só a vida de outras formas de vida, mas também a nossa própria. Então, essa é uma questão que o professor de biologia ele tem que trazer, ele tem que deixar um palco aberto na sala de aula para que isso seja discutido. Tá? Por fim, a última equipe é da Eliane Luana e do Renan de Almenara, do 9º ano. O tema que vocês escolheram foi a atmosfera, o ar que nos cerca. Eu gostei da apresentação, mas eu não compreendi muito a relação com o tema que vocês selecionaram, que era o ar que nos cerca. Se eu me lembro bem, vocês filmaram a escola onde vocês estudaram e depois vocês apresentaram alguns vídeos de outros experimentos que estavam falando sobre o ar. Eu sugiro que vocês mesmos pudessem ter apresentado, né? Ao invés de você mostrar para os seus alunos na sala de aula aqueles experimentos que são mostrados naqueles vídeos, o bacana é vocês convidarem os seus alunos para poder, juntamente, né, em equipes, você como professor coordenador, fazendo essas atividades. Eu acho que vai ficar mais rico. Ainda mais que não são experimentos tão complexos assim, então muitas vezes a gente mesmo pode fazer algo simples na sala, algo simples, porém eficaz para o aluno entender determinado tipo de conhecimento. Então, a dica que eu deixo para vocês é que aqueles experimentos que vocês colocaram nos vídeos de outra pessoa fazendo, vocês mesmos, juntamente com seus alunos, realizem em sala de aula para eles terem uma experiência prática e aprenderem aquilo. Não apenas vendo, mas também fazendo, né? Que é um dos princípios da metodologia ativa de aprendizagem. Ok? Por fim, mais uma vez eu parabenizo a todos por terem realizado este trabalho no período de pandemia. Eu gostei demais. Parabéns pela criatividade, parabéns pelo empenho de vocês. E é isso. Como mensagem final, eu digo que a vida do professor é basicamente essa. A gente nem sempre estamos totalmente prontos e acabados, né? Nós somos como se fosse um quebra-cabeças cujo limites nunca está definido, assim como a gente viu naquele artigo da primeira semana de trabalho, se eu não estou enganada. Então, nós estamos sempre sendo construídos, né? Então, essas críticas são para a gente se construir positivamente, para a gente ficar mais forte como professores, para a gente
ficar mais experiente. E digo a vocês que grande parte dessa experiência virá quando vocês estiverem de fato na sala de aula, porque agora nós não estamos tendo tanto contato assim por causa da pandemia, mas com certeza quando vocês estiverem em contato direto com a sala de aula, esses desafios virão e eu tenho certeza que vocês se sentirão mais preparados para atuarem no ensino de ciências, ok? É isso, um beijo a todos, muito obrigada e até mais. Vamos comentar e deixem disponível o vídeo de vocês para que todos possam compartilhar e ver, ok? Tchau, tchau!